Bom, vamos começar mais um vídeo do LaTeX. Nesse vídeo nós vamos trabalhar aí com tabelas. Eu estou aqui com o template do Conem aberto. Temos aqui uma tabela de exemplo, né? E qual é a estrutura básica aí para a gente construir uma tabela? A gente vai começar aqui o ambiente de tabela, com esse begin table. Aqui em cima esses comandos, eu não sei se eu comentei quando eu falei das figuras ou do básico do LaTeX, isso define mais ou menos onde você quer que coloque a tabela, tá? Então imagina que, por exemplo, eu quero que a tabela fique na parte de cima da página, né? Então eu posso colocar aqui o comando top, né? Ele vai tentar organizar o texto de tal forma que a tabela fique no alto de uma página, como está aqui, né? O caso dessa figura aqui. Claro, né, vai ficar mais perto possível, né, desta citação aqui, onde eu estou chamando essa tabela. Né? Se eu quiser que fique na parte de baixo da tabela, posso trocar aqui para B, de bottom, né, e aí ele fica aqui embaixo, perfeito? Se eu quiser que ela fique exatamente nesse texto aqui, né, onde está no texto, depois dessa mesma aqui, antes de as figuras, né, vou usar então esse exclamação H, né? H seria aqui, né? Exclamação é para forçar ela a ficar aqui. Ela fica exatamente ali onde está o texto, perfeito? Em seguida a gente tem aqui a legenda, que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, né? E a gente entra aqui no modo tabular. Esse modo tabular é quem vai efetivamente construir a tabela, perfeito? O modo tabular ele vai ser seguido aqui de um colchete com o alinhamento da coluna, né? Então essas três colunas aqui elas estão centralizadas, né, no template do Congresso, mas se eu quiser, por exemplo, que a primeira coluna fica alinhada à esquerda e a segunda coluna fica alinhada à direita, né? Posso usar o L e o R, né, de left e right. Ele vai alinhar ali pra gente, né, a primeira coluna, né, alinhada aqui à esquerda, a última coluna alinhada à direita e a do meio aqui está centralizada, perfeito? Esses comandos aqui, né, barrinha vertical aqui, me diz se eu vou ter linhas verticais na tabela, né, então se eu quisesse, por exemplo, ela toda com linhas ao entorno dela, basta colocar ali essas barrinhas ao lado. Se você quiser adicionar mais uma coluna, né, posso, por exemplo, adicionar mais um Czinho aqui, uma última coluna centralizada, perfeito? Como que a gente separa as colunas, né? A gente vai separar as colunas aqui com o i comercial e para a gente terminar uma linha a gente vai usar essas duas barras para a esquerda. E as linhas verticais a gente pode usar o comando aqui hline, de linha horizontal, perfeito? Então, por exemplo, se eu quiser tirar essa linha aqui do meio, basta apagar aqui esse comando hline, eu tiro aqui esta linha aqui do meio, perfeito? Bom, a gente pode juntar duas colunas, né? Eu coloquei uma coluna a mais aqui, mas como eu não coloquei nenhum dado, ele está se organizando. Então, se eu colocar aqui um i comercial, né, em cada uma dessas colunas, ele vai montar ali para mim mais uma coluna, perfeito? E se eu quiser, eu posso juntar, por exemplo, duas colunas, né? Então, para isso existe aqui o modo, por exemplo, multi-row. Vou colocar aqui. Multicolumn, desculpa. Esse comando multicolumn vai fazer, de certa forma, a mesclagem, né, dessas últimas duas células aqui, né? Vou voltar com a linha horizontal aqui. Essas duas células, elas têm aqui, então, o seguinte comando, né? Tem três colchetes aqui, o que eu tenho que colocar em cada um desses colchetes? O primeiro aqui é quantas células eu vou mesclar. Então, imagina que eu quero juntar essa com essa, são duas células, então eu vou colocar aqui duas. O segundo comando aqui é como que essas células vão ser alinhadas e qual é a formatação delas, né? Então, vou manter aqui as células centralizadas. Se eu quiser, por exemplo, desenhar as laterais dessas células, né, basta colocar a barrinha vertical.
E por fim, no último aqui, eu vou colocar, né, o que eu quero que apareça nessas células, né? Então vamos dizer que eu vou colocar esse 18 mais ou menos 3 aqui que estava aqui, né? Vou jogar aqui para dentro, aqui 1.3. Então a gente tem aqui então agora essas duas colunas aqui juntas, perfeito? Percebam que aqui aconteceu uma linha dupla, né? Essa linha ficou um pouco mais cheia, por quê? Porque eu já tenho essa linha vertical nesse comando aqui, né? E quando eu coloquei aqui de novo, ele se repetiu, né? Então eu posso talvez omitir essa linha, né? Vai ficar mais homogênea aqui no texto, perfeito? Além disso, eu posso, né, definir, né, uma largura por uma coluna, né? Imagina, por exemplo, que essa coluna aqui, primeira, eu quero que ela tenha seja um texto maior, né? E, consequentemente, ela vai ter aqui um comprimento específico. Então, a gente pode usar aqui o P, né, de parágrafo, né, onde eu vou colocar aqui um texto. Vamos dizer que aqui eu quero que tenha 10 centímetros na primeira coluna. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um texto grande, deixa eu copiar aqui um texto aqui. E colocar, por exemplo, nessa última coluna que acabei de criar, né? Vou colocar aqui. Uma, duas, isso. Ele vai então formatar, né, essa coluna, né, alinhada à esquerda, na forma de um parágrafo. Aqui faltou, né, uma linha para separar ali as colunas. De tal forma a isso ser organizado na forma de um parágrafo com esses 10 centímetros aqui de comprimento. Perfeito? Então, essa é umas opções aqui para a gente entrar com dados aqui em tabelas. Perfeito? Evidentemente, né, a entrada de tabela aqui não fica bem formatado, mas não é muito veloz em relação, por exemplo, a uma ferramenta de edição de tabelas como Excel, LibreOffice, entre outros, né? Se eu tiver um conjunto grande de dados para mim entrar de uma vez, imagina que eu tenho, por exemplo, um arquivo de dados que eu quero entrar com ele aqui, né? Então existem alguns pacotes que permitem a gente entrar isso de forma fácil, tá? Não precisa digitar isso no texto. Já deixei aqui preparado, né, um exemplo do pacote CSV Simple, né, que permite a gente entrar aqui com um conjunto de dados de forma rápida, né? Aqui nos arquivos, né, eu tenho um arquivo aqui chamado rendimentos CSV, né? Se eu fizer download aqui desse arquivo, vou abrir esse arquivo aqui com o editor de texto, né? Só para vocês verem o que tem dentro do arquivo. Desse arquivo eu tenho aqui então, né, uma coluna, né, de dados, né? Já usei esse arquivo aqui no vídeo anterior quando eu estava tratando das figuras, né? Duas colunas de dados, né? Tem 20, 19, 18 dados aqui, né? Então não gostaria de ficar digitando isso aqui um a um, né? Entrar, separar trocar essa daqui por comercial, apesar, né, que editor de texto poderia já fazer esse comando, né, mas para cada linha aqui eu tinha que colocar barra, né, assim sucessivamente. Se eu quiser entrar com esses dados de forma mais rápida, né, eu posso, por exemplo, né, vou copiar aqui, eu já mudei bastante, né, aqui, table. Posso entrar com esse comando aqui, né? CSV to tabular. Em vez de entrar com os dados aqui, ele vai montar para mim, né, uma tabela de dados com aqueles dados da planilha, né? Evidentemente ele vai colocar aqui embaixo, né? E ele já usa um padrão, né, que essas bordas em volta, né, a coluna de dados aqui, que é a primeira coluna, né, tem essa linha separada, né, e o alinhamento aqui é esse, né, esse está alinhado à esquerda, esse aqui está
alinhado também à esquerda. Se eu quiser formatar, né, esses dados, entrar com dados com arquivo e formatar, existem outros pacotes, né, similares a esse e o CSV Simple que podem nos ajudar. Eles têm bastante opções, né, de formatação, apesar de não ser muito simples de usar. A minha opinião pessoal se eu quero entrar com os dados, né, e formatar, eu tenho o costume de abrir esses dados aqui com uma planilha, né, do Excel, né, já incluir aqui, por exemplo, né, deixa eu abrir aqui. Aqui no Excel, né, já incluo aqui, por exemplo, numa coluna final, barra, e né, uma linha, por exemplo, se eu quiser linha em todos, né, no caso ali daquele padrão eu tenho essa linha horizontal, colocar essa linha horizontal aqui em todos, né, e aí quando eu copiar esses dados aqui, eu posso inclusive substituir aqui, né, a vírgula, né, pelo i comercial. Ih, fiz errado. Substituir agora o percentual por o i comercial. Então agora aqui eu já tenho os dados mais ou menos preparados para serem entrados lá no LaTeX como uma tabela, né? Então posso, por exemplo, colar aqui, né? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então agora tem duas colunas, eu posso colar esses dados aqui, né? Eles já estão bonitinhos, formatados, né? E aí posso então entrar com esses dados, vai me dar essa formatação aqui, né? Aí eu já posso, né, aqui adicionar as linhas de borda, né? E aí usar a formatação, perfeito? Bom, uma função interessante que a gente pode precisar usar aqui quando a gente está construindo tabelas, né? É uma linha horizontal, mas que não ocupa todas as colunas, né? Que essa coluna é o comando. Imagina que eu quero, por exemplo, né, separar aqui para uma linha horizontal, mas apenas, né, essa primeira parte ou apenas uma coluna no meio, né? Então existe o comando cline, né? Deixa eu ver onde que eu vou colocar ele aqui. Vou apagar essa coluna, voltar aqui ao padrão, que na verdade não precisa ser centralizado, mas imagina, por exemplo, que eu vou colocar uma linha só até aqui, né? E daqui para frente eu não quero colocar essas linhas, né? A linha horizontal ela vai ser de fora a fora na tabela, mas a gente pode usar então uma C-line para poder escolher até onde a linha vai, né? Então nesse caso aqui eu poderia, né, colocar uma linha só na primeira coluna, né? Na primeira e na segunda, né? Então o I e o J ali que eu tinha colocado no comando eram as linhas, as colunas iniciais e finais, né? Se eu quiser na primeira coluna só, eu vou de 1 a 1, na primeira e na segunda coluna eu vou então de 1 a 2 e assim sucessivamente, perfeito? Então esse comando aqui é interessante para a gente usar linhas horizontais aí parciais. Perfeito? Bom, além disso, né, para fechar aqui a discussão de tabelas, né, gostaria de apresentar para vocês aqui duas ferramentas que podem auxiliar o uso de tabelas, né, com LaTeX. Essas duas ferramentas são editores online, tá? Eu vou deixar aí o link desses dois editores para vocês, né, logo após o vídeo, embaixo do vídeo. Então, um deles é o Table Generator, né? É um editor online, né? Assim como eu mostrei para vocês anteriormente que tinha um editor de TXI, né? Esse aqui é um editor de tabelas, né? Então, posso, por exemplo, escolher aqui quantas linhas e quantas colunas eu tenho, né? Eu posso vir aqui na coluna 1 e digitar alguma coisinha, na outra digitar alguma coisa e mandar ele gerar aqui, né?
ele vai construir a tabela aqui com as determinadas linhas, né? Eu posso, inclusive, né, escolher ali o que eu quero que ele utilize ali como ah, ah, bordas, né? Então percebam que ele usou aqui, né, as C-lines, como eu tinha discutido aí anteriormente, né? Eu posso inclusive desenhar aqui, né, algumas colunas específicas que eu quero que ele faça. Ele vai construir aqui para mim. Perfeito? É uma ferramenta interessante aí para a gente construir as tabelas do LaTeX sem a necessidade aí de digitar, né, os comandos. Apesar de que depois que você trabalha certo tempo com LaTeX, você já vai ficar familiarizado aí aos comandos, perfeito? Eu gosto bastante do editor porque ele coloca aqui, essas colunas alinhadas, tá? E depois para você olhar para o programa assim e ver que está funcionando, bem interessante, né? Diferente do aqui no template também tá. Aqui tá vendo, ele quebrou, ó. Ele não tá na mesma negócio, né? Então eu gosto de deixar bem alinhadinho assim para poder facilitar a visualização do código e entender o que é a primeira coluna, o que é a segunda coluna e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, ficamos então por aqui nesse vídeo sobre tabelas em LaTeX. Vejo vocês aí no próximo vídeo.